Olá, vamos ao capítulo 15 de Os Mensageiros, de André Luiz. Esse capítulo se chama A Viagem. Então, no capítulo anterior, a gente viu que eles estavam se preparando para vir para a Terra em trabalho, né? Então, agora a gente vai falar um pouco da viagem, que é o título desse capítulo, né? Então ele começa dizendo assim: depois de empregarmos o processo de condução rápida, ou seja, a volitação, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O céu se cobria de nuvens espessas e alguma coisa que eu não poderia compreender nos impedia a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu imediatamente nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção, não a volitação, né? A atmosfera começa a pesar muito e não devemos andar muito distante, não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisamos ir até lá, mas descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isso? Perguntei, admirado da profunda modificação do ambiente. Estamos penetrando a esfera das vibrações mais fortes da mente humana. Presta atenção, gente. Penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Nos achamos a grande distância da Terra, mas já podemos identificar aqui a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas se desenrolam nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo se desenhavam várias trilhas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção tomou conta da minha alma. Vicente e eu nos ajoelhamos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Nossa, como deve ser emocionante, né? Uma pessoa que está consciente de ser tão pequena, de ter tantos, assim, tão nada, e de repente se vê assim irradiado de luz. Né? Aniceto, que se mantinha em pé a nos contemplar com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu nos mantivemos em prece repleta de alegrias e de lágrimas.
Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente, ou seja, não parava de acontecer, né? Era uma surpresa atrás da outra. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas, muito diferentes das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência da luz solar. A superfície do solo era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores ladeando, né, escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Uma vegetação esquisita subia do solo de espaço a espaço entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiosos. Dura ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei o ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, por curiosidade, né? Mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo esse mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que observamos agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe induzido o noticiário do mundo que lhe é a moradia. É verdade que tem devassado com a ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por suas medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela de Capela é 5.800 vezes maior do que o Sol. Sabe que a Arcturo é outra estrela, né? Equivale a milhares de sóis iguais a esse que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis iguais ao nosso, reunidos, né? Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos de Marte, Saturno, Vênus, Júpiter, sonda os milhares de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio do átomo e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração de lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts,
ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para se tornar perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a abrir aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos no êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos, senão após perderem o corpo físico. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto se calou. Comovido com as explicações, guardei religioso silêncio, diz André, né? Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva, nas furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados. E não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Ou seja, a caridade e a humildade são fundamentais. No caso, né, ele estava dizendo que eles não poderiam ofender aqueles que sofrem com a exibição da luz, que eles já tinham direito, né, que eles já tinham adquirido. E aí André continua, né, obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo se apagaram como por encanto. A excursão se tornou menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra se fizera mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, de longe observávamos um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Então, Campo da Paz é uma outra colônia de socorro. Ela está nas zonas umbralinas mais densa, mas não é tão densa quanto aquilo que a gente sabe de umbral. É um umbral intermediário, né? Mesmo que eles não fossem a colônia, eles estariam num posto de socorro, né? Então, eles não... A colônia tem um posto de socorro, né? Então, eles não precisavam ir conhecer a colônia, porque não era esse o objetivo agora, né? Mas eles podiam se socorrer, eles podiam ser ajudados. Então, nós vemos como a espiritualidade é generosa, porque em todo lugar sempre tem ajuda, né? Ali, no caso, um posto de abastecimento do que é necessário para o viajante, para que o viajante prossiga, né? O amor está sempre vigilante e nunca abandona aquele que precisa de socorro,
para seguir com as suas missões. Então, lá é um posto de ajuda aos vários trabalhadores espirituais que estão dispostos ao auxílio aos necessitados. Esse capítulo também, né, além de nos mostrar que qualquer um pode receber ajuda, que todo mundo tem, né, a sua ajuda na hora que precisa, né? Ninguém fica ao léu ou ao abandono, apesar de que às vezes a gente acha que está num desespero tal que ninguém está ajudando, mas está, né? Ele está alertando a gente de como o nosso pensamento altera a atmosfera. Por isso, a necessidade da gente orar e vigiar, de nós mantermos nossos pensamentos no bem. Nós estamos numa pandemia, né, que parece que não acaba. E como é que estão nossos pensamentos? Tem muita gente ligada ao noticiário. O noticiário está fazendo questão de mostrar o número de mortos a todo instante. Aumentou o número de mortos, não tem mais leitos, não tem mais lugar, não tem mais respirador. E aquilo vai impregnando o nosso ar, impregnando o nosso pensamento. Eles não estão interessados, né? Ou seja, poucas pessoas estão interessados em emitir bons pensamentos, emitir pensamentos saudáveis que criam imunidade. Né? Para um vídeo, para uma live que fala para nós cuidarmos da nossa imunidade com bons pensamentos, quantos vídeos, quantas lives, né, existem dizendo a parte grave da coisa, dizendo coisas negativas, né? Veja, olha o que ele acabou de dizer. É só pensar e a luminosidade dos corpos diminui ou aumenta. Então, o pensamento é tudo. Eles estão num lugar muito denso porque os pensamentos dos habitantes da Terra que estão deixando esse lugar denso. E quem são os habitantes da Terra? Nós. Então, nossos pensamentos que aumentam ou diminuem a densidade desse lugar onde eles estão. Que é o quê? O caminho do nosso lar para cá. E é claro que quanto mais próximo da Terra ele vai chegar, mais denso vai ficar. Né? Provavelmente ele vai dizer isso nos próximos capítulos. Mais uma vez, eles estão nos informando como é importante a disciplina do pensamento, a disciplina da palavra. Cada vez que você pensar negativamente, ou falar algum palavrão, algum xingamento, lembre-se que você está empesteando a sua casa. A atmosfera do seu lar fica mais densa. Começa a prestar atenção. Tem casa que você entra e é tão gostosa, não dá vontade de ir embora. A gente fica conversando horas e aquilo lá tá tão gostoso. E tem casa que você pensa 2 vezes antes de ir. E se der um jeitinho de escapar, a gente nem vai. Né? São casas densas, parece que tem uma fumaça dentro da casa, tem alguma coisa que fala, ai, não quero ficar aqui. Né? Então a gente chega, fala o que tem que falar e área. E se puder, pode até dar um recadinho ali no portão e pronto. Entra, por favor. Não, outra hora, agora eu tô com pressa, tal, né? Por quê? André tá acabando de explicar, né? Pensamentos e ações.
Presta atenção nas igrejas que você frequenta, né? Tem algumas que é gostoso entrar, sentar, meditar. A gente vai lá e sai mais leve, sai gostoso, né? Parece que a gente tá assim numa fluidez, numa coisa gostosa. E tem outras, normalmente aquelas que vai muita gente pedir, né? Aquelas igrejas do como é que fala? Que, das causas impossíveis, das causas disso, das causas daquilo, né? São igrejas onde vão que tipo de pessoas? Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão com problemas de relacionamento ou outro tipo de problema. Não são pessoas que vão lá para meditar, para se refazer e continuar a vida. São pessoas desesperadas. Então elas são que elas são densas, pesadas. As paredes estão densas. A atmosfera lá dentro está pesada. A gente vai lá, faz o pedido e ó. Por quê? Porque é muito denso, a gente não aguenta ficar lá muito tempo. A pessoa entra, né, faz o pedido rapidinho, é muita energia de sofrimento, é muita energia de falta de alguma coisa. E isso faz mal pra gente, a gente não percebe, a gente acha que, não, eu saí rápido porque eu tinha que procurar emprego, eu saí rápido porque eu tinha que isso, aquilo. Não, você saiu rápido porque ali estava denso, porque ali não estava legal. Então veja bem, você estava denso e você entrou num lugar mais denso ainda. Se você que estava denso não se sentiu legal, imagina quem está leve, nem entra num lugar desses, né? Tem gente que se sente mal no ambiente de trabalho, porque tem muita fofoca, tem muita energia de inveja, de maledicência, né? A pessoa não quer que o domingo acaba, porque não quer voltar para aquele ambiente. Então a maioria das pessoas, ai, eu odeio segunda-feira. Não, você não odeia segunda-feira. Você odeia o lugar onde você está. Agora, será que você está fazendo alguma coisa para melhorar esse ambiente? Ou você está entrando na fofoca, na inveja, blá, 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 blá. Mesmo que você não gosta muito disso, você não está tentando quebrar também, né? Ou não está pelo... Porque não adianta só se desligar, porque aquela energia está no ambiente. Tem que haver proposta de mudança, tem que haver atitude, porque senão vai continuar denso. Não é eu chegar e falar assim, gente, parou a fofoca, pelo amor de Deus, não sei o quê, porque não vai parar, né? A pessoa vai lá para o banheiro, vai lá para outro lugar e vai continuar. É a gente distribuir um pouco do conhecimento que a gente tem para tentar mudar esse ambiente. E se puder, de repente, mudar de ambiente, né? Então, gente, se eu não consigo mudar de ambiente no trabalho porque eu dependo dele e por enquanto é o que tem para hoje, preserva o lar. Preserva com boas ações, com boas palavras, com bons pensamentos. E quanto possível, a mesma coisa no seu ambiente de trabalho, né? Converta a tua casa num campo de paz. Converta teu local de trabalho num campo de paz. O mundo lá fora pode estar ruim, mas você pode iluminar o seu castelo com seus pensamentos e ações. Viu a comparação? Né? O mundo lá fora estava horrível, mas eles viram o castelo e viram que ali tinha socorro. E só de entrar, tenha certeza que eles estão num outro ambiente, com outro ar, com outro tudo. E é isso, essa a proposta desse capítulo, que nós iluminemos o nosso castelo.
com pensamentos e ações. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.